Lucas. É o último capítulo de Lucas. Glória a Deus. Quem sentir pode pregar a palavra e pode pregar a leitura aí no chat, viu, meus amados? Quem tiver destreza no aplicativo, cola aí para a Irmandade ler. Deus abençoe. A leitura, né? Isso. No verso 36, nós vamos iniciar com os versos. Falam assim: falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estes versos. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Santo do Senhor, nós estamos aqui com todo respeito, refletindo junto com vocês a palavra de Deus, refletindo as Escrituras sagradas. Amém. Não há aqui nenhuma imposição da opinião do homem, do que pensamos, do que achamos, do que isso, do que aquilo. Estamos aqui honestamente citando a Bíblia e o que ela de verdade está nos dizendo. É muito importante respeitar o que a Bíblia fala e mesmo que muitas vezes ela esteja despertando em mim uma libertação que demorou muito tempo para que eu entendesse. E às vezes existem libertações que são tão constrangedoras que parece até que eu não quero tê-la. Sabe, quando já aconteceu isso, os passarinheiros me contaram que às vezes o passarinho nasceu e criou naquela gaiolinha ali a vida inteira. E aí o passarinheiro vai lá e abre a gaiola, e o passarinho não sai. Ele não sabe o que é sair. E se ele sair também, ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem para onde ir. Ele não tem plano. Ele ficou ali naquele quadradinho, naquele lugarzinho onde ele pula, desce, sobe, vai lá na raçãozinha, na aguinha. Ele não sabe que tem um bosque, uma natureza, árvores, nem conhece árvores. Lagos, lagoas, rios, mares. Mas a palavra é libertadora. Às vezes ela tem o compromisso de me ensinar, mas também tem momentos que a palavra me aborrece, porque eu enxergo assim que ela quer que eu tenha atitude, que eu assuma a minha liberdade, o meu amor pelo relacionamento com Deus, assuma uma nova fase de relacionamento com Deus, mais ampla, mais aprazível até. Eu tenho que lutar contra aquilo que eu não quero, contra aquilo que o Senhor está me oferecendo, mas eu parece que não estou querendo, parece que eu não estou querendo. E isso está acontecendo aqui, na leitura desta palavra. Eu estou lendo para você isso. O Senhor Jesus, essa passagem que eu estou lendo para você aqui nessa noite, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
Ele já tinha ido para a cruz, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha estado à direita do Pai. Bom, isso eu posso estar enganado, mas ele estava, aliás, ele estava se apresentando aos discípulos, às comunidades, aos irmãos. Ele foi visto uma vez por mais de 500 pessoas, depois da ressurreição. Então, quando ele aparece aqui, pode observar que ele fala aqui, ó, por que vocês estão com medo? Olhem as minhas mãos, olhem os meus pés, vejam que sou eu mesmo. Ele tem que se apresentar materializado, como ele estava materializado, e ele tem que garantir que ele é ele, que é ele mesmo. Porque eles estavam espantados e atemorizados e pensavam que era um espírito. Então, significa que eles tinham a superstição da crença em assombração. Eles acreditavam em espíritos. E se realmente espíritos existem? Espíritos contrários? Entidades malignas? Agentes das trevas? E diz aqui a palavra, estavam espantados e atemorizados. Atemorizados é de temor, temor de medo, pensando que via um fantasma. E ele pergunta por que eles estavam perturbados e por que estavam subindo aqueles pensamentos nos seus corações. Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Aí ele vê que ele precisava fazer mais alguma coisa para tirar deles aquele medo. Ele pega e mostra as mãos. Olhem as minhas mãos. Ele pega e mostra os pés. Olhem os meus pés, sou eu mesmo. E ele pede para apalpá-lo. Apalpai-me e vede que um espírito não tem carne e nem ossos como vedes que eu tenho. Ou seja, ele estava provando para eles ali, cumprindo a palavra, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E vou estar entre vocês. E ele come e bebe. Ele fala assim, ó, ele come, ele fala assim, ó, mostrando as mãos e os pés, diz a palavra, no 41, e não crendo eles ainda. Só que aqui, ó, os sentimentos o Senhor Jesus mudou o sentimento dentro deles. Eles estavam atemorizados porque pensando que era um espírito, né? Estavam com medo, pensando que era um espírito. Quando ele mostra as mãos, quando ele mostra os pés e pede para apalpá-lo, eles acreditam que é o Senhor. E fala assim, aliás, eles percebem que é o Senhor, aliás, não acreditam. Eles percebem que é o Senhor. E começam primeiro a se alegrar antes de crer. E diz assim a palavra, e prova aqui, ó, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, ou seja, a alegria chegou primeiro que a crença. Primeiro eles se alegraram. Nossa, se fosse verdade que essa pessoa que está aqui materializada, com a mão furada, com o pé furado, fosse ele mesmo. Mas isso dentro de mim é inconcebível, é inacreditável. Eu nunca passei por essa experiência de ver uma pessoa que morreu. Eu vi com meus olhos ele morto. Eu vi ele enrolado no lençol. Eu vi quando puseram ele no sepulcro. Seria muito bom se fosse ele mesmo. Eu já consigo até sentir a alegria de saber que era ele. Ai, se fosse. Aí diz a palavra. Não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, ele olhou para eles e ajudou de novo. Então ele ajuda na hora do medo e ele ajuda na hora da alegria. Sabe? Ele ajuda na hora do medo, que desconcentra, que tira a paz, que tira a comunhão, mas depois ele ajuda na hora quando a alegria chega primeiro do que a crença, porque isso está acontecendo aqui nesta live, nesta noite. Tem gente que quer se alegrar, mas não consegue. Tem gente que quer crer, mas não consegue crer. E apontar o dedo em cima do livro, manda você, abre aí, lê comigo. Você leu comigo, mas você não quer crer ainda, porque você está tão acostumado com o teu medo, tão acostumado com o teu complexo, tão acostumado com as tuas algemas, tão acostumado com as tuas cordas, tão acostumado com as tuas prisões, tão acostumado com os teus conceitos, preconceitos e tantas coisas que estão aí estocadas dentro de você. O Senhor te pega pela mão nesta noite e fala assim, ó, eu não vou fazer muita coisa não, eu vou só soprar. Paz seja em vós. Sabe quando ele chega aqui, ó, e fala, paz seja convosco.
A hora que ele mandou a paz ali dentro, uma paz entrar, a paz entrou, ela tomou conta de gente que estava com medo. Ela tomou conta de gente que mesmo que a alegria chegou primeiro que a crença, sabe? Sabe quando você ouve a palavra e a palavra fala assim, ei, Glória. é a tua libertação, você se alegra, mas não crê. Ah, será mesmo? Será que é verdade? Falou que hoje era libertação, até meia-noite, antes do ponteiro cruzar, a tua libertação. Nossa, eu fiquei feliz demais com a palavra, mas será que ela vai cumprir? Será que eu mereço? Quem será que... Sabe, essa pergunta, a gente nunca faz a pergunta certa. A pergunta certa seria assim, quem sou eu? O que eu sei? É, até que ponto eu cheguei? Como que eu faço para administrar minha situação espiritual? Qual é a tua consciência? Qual é a consciência da tua espiritualidade? Até que ponto você se conhece espiritualmente? Até que ponto você amadureceu? Até que ponto você amadurou mesmo? Não, eu tenho meus passos arraigados numa verdade que não são minhas opiniões, são convicções que estão dentro de mim, porque eu aprendi do Senhor. Onde o apóstolo Paulo foi questionado pelos coríntios a respeito da Santa Ceia. Ele falou assim, ó, o que eu estou falando para vocês, eu não estou falando de mim mesmo. Eu aprendi com ele, pessoalmente. Ele esteve comigo e me ensinou. Porque o Senhor Jesus esteve pessoalmente ressuscitado com Paulo. E ensinou Paulo, ó, a Santa Ceia, Paulo é assim, parte o pão, pega o cálice, passa assim, passa por mão, pega o pão, lembra de mim. Ele aprendeu a fazer Santa Ceia com o Senhor Jesus em pessoa. Os apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus, e ele não foi muito diferente. Eu vou ensinar você também, como eu ensinei eles, eu vou ensinar vocês também, você também. Quem sabe Paulo era para ter sido o 12º no lugar de Judas, mas foi Matias, através de um sorteio, foi eleito através da sorte, e por Judas. Mas o Senhor foi lá em Paulo, falou, Paulo, com você eu vou conversar, com você eu vou ensinar, para você eu vou mostrar coisas inefáveis, vou levar até o terceiro céu, você vai ver coisas que você não vai nem poder contar para os homens. E se relacionou com ele de uma maneira muito mais profunda do que até com os outros 11. Está entendendo a palavra nesta noite, irmão? Glória a Deus, Senhor. Fala para esta palavra. Olha, nem o medo vai atrapalhar a tua vida e nem a alegria vai atrapalhar a tua vida. Você não vai ser... Você, sabe por quê? Porque as pessoas às vezes se alegram e depois se frustram porque se alegraram à toa. Acreditaram rápido demais numa coisa que depois não ia acontecer e não aconteceu. Creram demais numa coisa que não era para ter crido. A alegria veio antes da crença até. Creu, não creu, alegrou e misturou, confundiu tudo, sabe? Confusão, medo, crença, alegria. Não sei se eu me alegro, se não, se está certo eu ter medo ou não. O que está acontecendo? Então eles apressaram. Aí ele pegou, aí a hora que ele viu que eles estavam todos cheios de sentimentos confusos, ele falou assim: ó, gente, vamos fazer o seguinte, deixa eu resolver isso aqui. Tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer? Aí eles apontaram para ele uma parte de um peixe assado e um favo de mel. Eu estou lendo na tua Bíblia o verso 42. Parte de um peixe assado significa que sobrou um pedaço de peixe numa bandeja. Era um resto. Mas era o que eles tinham para oferecer. Apontaram assim para ele, para o fantasma, para o espírito. Assombração. Não. Ele vai lá, pega o peixe. Ele já tinha falado, me apalpa. Se alguém apalpou, pegou no braço, pegou aqui e sentiu o osso, sentiu carne. Como ele explica isso? Isso é o corpo glorificado. Então, é uma das competências do corpo glorificado. Atravessar a parede, aparecer onde você quiser, mas com peso, com matéria. É isso que é uma das especificações do corpo glorificado. Se isso aconteceu com Jesus, é porque vai acontecer com você. O corpo da ressurreição se terá o corpo da ressurreição, o corpo glorificado, que tem essas especificações. Que eu não sei explicar como elas são feitas, porque elas são frutos do poder de Deus. Não tem, e não está na Bíblia como que ele conseguia fazer isso. Mas ele falou assim: vocês farão maiores obras do que essas que eu faço até. E vocês terão um corpo igual ao meu. E ele vai lá, come, mastiga, chupa um pouquinho do mel, do favo do mel, e ele tomou e comeu diante deles. E quando ele fala isso, agora sabe o que ele vai fazer agora? O que ele vai exaltar? Ele não se exalta a si mesmo. Ele não exalta o corpo dele. Ele não exalta a ressurreição. Sabe quem ele exalta? Eu vou ler para você na tua Bíblia.
Quem ele está exaltando nessa hora que ele pega o mel, ele pega o peixe, come um pedaço do peixe, toma o mel e tira o medo. E não deixa a alegria confundir eles. E escala um diálogo entre eles até que eles acreditem que ele é ele mesmo, com aquele poder que ele tem. Eles sabiam da ressurreição de Lázaro, que fazia 4 dias, estava podre, fedendo lá dentro do sepulcro, e sai perfeito, desenrola ele das faixas, e ele está lá, e viveu mais um tanto de ano que só Deus sabe, e morreu de novo, sabe? E mesmo assim, parece que eles não queriam acreditar que com ele não seria diferente. Aquele que mandou o corpo ressuscitar, ressuscitou sem ninguém mandar. Ressuscitou sozinho. Está entendendo a palavra? Aleluia. Ele não precisa de ninguém mandar ele fazer nada. Ele olha para você e percebe quando é que os teus sentimentos estão te confundindo. O medo confundir, tudo bem. Mas a alegria não pode te confundir de maneira alguma. A alegria que você vai sentir de sentir a presença de Deus nesse momento, nessa noite, nessa live, junto com a gente aqui, servindo a Deus juntos, como nós estamos aqui, é para esclarecimento da tua alma, para você ser livre, para você sentir a presença do Senhor e manifestar uma linguagem que Deus te der aí agora. Quem sabe o Senhor até te cele com a promessa do Espírito Santo, só Ele sabe quando Ele quer, quando Ele vai derramar na vida de alguém. Sabe quem Ele exaltou? Tomou o pão, tomou o peixe, comeu diante deles. Verso 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Vou repetir as palavras que eu falei quando eu estava aqui ainda, antes de ressuscitar. Que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Sabe quem que ele está exaltando aqui? Respondam para mim. Aleluia. Ele estava exaltando a sua própria palavra. A palavra de Deus. Ele estava exaltando as Escrituras. Estava exaltando a Bíblia. O livro santo. Que enche a nossa alma de conhecimento. A nossa mente de libertação. A nossa vida de sentido, de significado. Que nos faz apaixonar cada vez mais por esta obra linda de salvação e vida eterna que Ele fez com a gente. Glória a Deus. Nunca deixe, nem por um segundo, entrar na tua cabeça um pensamento de que você não vai salvar. Nunca diga isto. Não use sua boca para falar mal de você mesmo, da tua salvação e da tua alma. Porque quando você pensa que você não vai salvar, você está negando a Deus. Porque Ele já fez uma obra de salvação em você, e não são os outros que devem saber o teu valor, que vão julgar se você é salvo ou se você não é salvo. É o Senhor que está dizendo por essa palavra para você que você é um salvo, que você é uma alma que pertence a Deus, você é salva. Ele exalta a sua palavra e ele continua. Só saber que as Escrituras existem não era o suficiente. Ele abre ao entendimento dos apóstolos, dos discípulos, das pessoas, para que eles, a partir daquele momento, respeitando a palavra, eles também compreendessem aquilo que eles fossem ler, compreendessem o alimento espiritual que eles iriam buscar e beber dessa fonte maravilhosa que é a palavra do Senhor. E ele disse assim, ó, assim está escrito e assim convinha que o Cristo no terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Aí ele fala, aí depois que ele falou da palavra, por isso que ele fala assim, ó, ele colocou a do seu próprio nome. Aí depois que ele falou da palavra, ele fala dele. Assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Aí ele fala dele. Sou eu que estou aqui. Do jeitinho que está escrito, cumpriu comigo. Sou eu. Me apalpa. Aqui a mão, aqui os pés. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês serão minhas testemunhas. Esta é a palavra desta noite. Glória a Deus. Busca lá no fundo das tuas dúvidas, lá na confusão dos teus sentimentos, lá no meio dos teus medos, aleluia, lá no meio das tuas lágrimas, lá no meio das confusões que o adversário fez contra você, das risadas que você ouviu, das gargalhadas que deram por causa que você perdeu, que você levou algum prejuízo, uma confusão, por causa das situações espirituais, materiais, conjugais, psicológicas, financeiras e tudo quanto é coisa que aconteceu na tua vida que só Deus sabe. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nessa noite só te fala assim, olha, existe um verso na palavra
numa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que fala assim, ó, a paz de Deus vai te guardar, vai guardar os teus sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus vai guardar o teu coração, tua mente e os teus sentimentos em Cristo. Sabe o que isso significa? O Senhor te fala assim, o coração do homem é enganoso, eu sei, e você não quer que o teu coração te engane. Eu sei, te fala o Senhor. Se você não quer que teu coração te engane, sabendo que ele é enganoso, então nesta noite eu te ajudo, te fala o Senhor. Eu venho ao teu encontro para te ajudar, para te encontrar, para te saudar, aleluia, para tirar, para desfazer essas confusões todas, para que você tenha um culto racional, um louvor racional, e você saiba quem você é, em que ponto que você se encontra, qual é o tamanho que você, qual é o tamanho da tua dificuldade, e você veja o tamanho da obra que eu preciso fazer na tua vida. O Senhor te fala assim, ó, eu quero que você saiba o tamanho da obra que eu preciso fazer e que ainda não foi feita. Glória. Porque se a alegria chegou, o medo chegou antes de você crer, a alegria chegou antes de você crer, agora nessa noite só te fala para esta palavra. Eu estou começando a conversar com você de uma maneira que eu estou puxando o teu entendimento, o teu raciocínio, para a gente colocar as coisas na ordem certa. Você vai crer e vai receber depois. Sabe? Glória a Deus. O que aconteceu com o povo na abertura do Jordão? Quando o mar abriu, o Senhor falou assim para Moisés, Moisés, bate a vara aí. Ele bateu a vara, abriu. Fala para o povo entrar. Aí o povo entrou. Foi assim, no Mar Vermelho. Mas no Jordão, não. Moisés já tinha ido embora, tinha ficado lá Josué. A hora que chegou no Jordão, o Jordão estava caudaloso, estava na época da colheita, da cega, estava enorme. O Senhor falou assim para Josué, Josué, vou exaltar você na frente de todo mundo, porque está todo mundo falando mal de você, ninguém acredita que eu estou na tua vida igual eu estava na vida de Moisés, te desonram, te desrespeitam, você dá ordem, ninguém obedece, você fala as coisas, as pessoas não escutam, parece que as pessoas zombam de você. Queriam Moisés, mas Moisés morreu. Eu não tenho mais Moisés, eu tenho você. Então, com você eu vou fazer diferente. Primeiro, vocês vão entrar na água. Os sacerdotes vão pegar a arca, manda eles entrar na água. E era água. Era muita água. O sacerdote um olha para a cara do outro e fazia, o que foi, Josué? Ele falou comigo. Pega a arca e entra no rio. Mas Josué, a vara de Arão, as coisas aqui do Senhor, do santuário, o castiçal, entra no rio. Vamos, eu também vou entrar. Junto com vocês. Os sacerdotes começam a descer no barranco do rio. A hora que o sacerdote pisa na água, a hora que Josué pisa na água, a hora que os primeiros responsáveis, a liderança pisou na água, diz a palavra que as águas que iam vindo se amontoavam uma em cima da outra, que havia uma cidade, lá da cidade dava para ver um prédio enorme feito de água. Água do Jordão, aleluia. A água que o Senhor Jesus batizou, aleluia. O rio que Naamã foi curado da lepra depois que mergulhou lá 7 vezes. O rio que Eliseu bateu a capa de Elias e ele abriu para ele passar. Você está entendendo a palavra? Aí, Glória a Deus. existem testes que são mais difíceis. Moisés abriu, a água abriu. Bateu a vara, a água abriu. Aí foi fácil. Vamos passar, gente? Deus está fazendo a obra. Passaram. Mas Josué apertou um pouquinho mais para ele. Não, Josué. Depois dessa experiência que você vai ter, você vai ver o respeito do povão. Você vai ver como é que o povo vai te respeitar, Josué. Josué falou, então eu vou encarar essa dificuldade aí. Eu vou encarar esse desafio. E botou o pé na água. Assim que ele botou o pé na água, a água parou. Amontou uma em cima da outra. O chão ficou sequinho, a água foi embora. Ficou aquele rio, aquela estradona de terra, assim, de barro. E aqui a água subindo, parando e montando uma em cima da outra. Não descia, não descia. Parece que a palma da mão de Deus estava aqui segurando o Rio Jordão. Aqui, não, você não vai descer não, Jordão. Fica aqui. E o povo foi passando. Não passou todo mundo. O Senhor tirou a palma da mão dele de novo. Água. E foi embora. Estas coisas aconteceram, aleluia. Não são contos, não são histórias, não são firulas, não são mentiras. Elas estão escritas aqui nesse santo e sagrado livro que o Senhor Jesus exaltou na frente dos discípulos. Mostrou para eles todos. Estas palavras eu já tinha falado para vocês, se cumpriram na minha vida. Aí assim, irmão, os sentimentos se desfizeram, tristeza é uma coisa, alegria é outra, creia uma coisa, não creia outra, descreia outra. Sabe, irmão, as coisas entraram no lugar. Então, essa palavra vai encerrar falando assim para vocês, todos que estão aqui.
as coisas vão chegar todas no seu lugar. Não vai confundido, não vai ficar envergonhado, não vai bater em você um desespero, não vai ter desespero. O Senhor vai entrar com poder e glória, vai repreender teus adversários, teu inimigo vai ser repreendido, vai pisar na cabeça do teu adversário. O Senhor vai te falar por essa palavra: eu vou repreender os espíritos das trevas, eu vou repreender o opressor, eu vou repreender o que te espiona, o que te incomoda, sabe, o que te persegue. O teu perseguidor vai ficar para trás, porque eu vou fechar as águas e você vai estar do lado de lá. É assim que Amém, Senhor. você vai estar do lado de lá e o teu perseguidor vai ficar de braço cruzado olhando você de longe, porque lá onde você vai estar não é lugar para ele. O lugar dele é ficar atrás de você, longe, desaparecer. E você esqueça. E não peça vingança, e não peça morte, não peça nada. Deixa que eu cuido de quem te persegue. Deixa que eu cuido de quem não te ama. Deixa que eu cuido de quem fala mal de você. Deixa que eu cuido. Olha, estão falando mal de mim, estão falando mal de mim. Olha, não é da sua conta o que estão falando. Não é da sua conta, é da minha conta. Eu que vou cuidar, eu que vou fazer, eu que vou ver o que tem que ser feito. Deixa comigo, não pede nada. Só deixa essa palavra fluir na tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória Amém. ao Senhor. Bendito Deus. Deus da oração de vocês para agradecer. Agradeçam, por favor. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus.